Você já parou para pensar quanto aprendizado o seu ex levou embora? De graça? Pois é. Enquanto você se desdobrava tentando ser compreensiva, paciente e amorosa, ele estava tendo uma verdadeira aula de como ser uma pessoa melhor. Só que às suas custas. É quase como se você tivesse feito um curso intensivo de empatia e entrega, e o diploma ficou nas mãos dele. Mas calma, isso não é só sobre relacionamentos tóxicos ou corações partidos. É sobre padrões emocionais que se repetem como se fossem roteiros que a gente não sabe mudar. Sobre a compulsão à repetição, esse mecanismo inconsciente que nos empurra, vez após vez, para o mesmo tipo de dor, até que a gente entenda o que precisa ser curado. Hoje a proposta é diferente. Em vez de culpar o passado, vamos olhar para ele com os olhos da psicoterapia, com coragem e autocompreensão, para descobrir por que repetimos as mesmas histórias e como transformar cada ferida em cura emocional. Porque, no fundo, o que você deu de graça pode ser exatamente o que vai libertar você. Você já notou como certas histórias parecem insistir em voltar, mesmo quando juramos que da próxima vez será diferente? É como se houvesse um eco invisível dentro de nós, repetindo o mesmo roteiro com novos personagens. Essa compulsão à repetição é traiçoeira. Ela nos faz acreditar que estamos no controle, quando, na verdade, o inconsciente está no volante, guiando-nos de volta a velhos lugares de dor. O nome muda, o cenário muda, mas a sensação continua a mesma. Na psicoterapia, entende-se que não repetimos essas experiências dolorosas à toa. Seja uma crise de ansiedade e medo após uma rejeição, seja o envolvimento com alguém emocionalmente indisponível, há sempre algo mais profundo pedindo atenção. Às vezes, o coração insiste em bater na mesma tecla porque tenta, desesperadamente, reescrever uma história antiga que ficou mal resolvida. É como tentar vencer um jogo sem ter entendido as regras. Essa repetição é, na verdade, uma forma sofisticada de autossabotagem. Nosso cérebro, em busca de familiaridade, confunde o conhecido com o seguro, mesmo que o conhecido doa. E é aí que entram os relacionamentos tóxicos, as mesmas decepções no trabalho, ou aquele medo constante de não ser bom o bastante. O que parece azar é, na verdade, um convite do inconsciente para olhar de perto nossos padrões emocionais e começar, finalmente, o processo de cura emocional. Por mais estranho que pareça, o ser humano tem uma tendência curiosa: buscar, inconscientemente, aquilo que o machuca. A mente, em vez de fugir da dor, tenta revivê-la, como se dissesse, agora vai ser diferente. Essa é a compulsão à repetição agindo de forma silenciosa. O inconsciente acredita que, se voltarmos ao cenário da ferida original, poderemos consertar o que ficou pendente. É uma tentativa de reparo, mas que, sem consciência emocional, vira um ciclo vicioso de repetição de sofrimento. Pense na pessoa que sempre acaba com parceiros frios e distantes, ou naquele profissional que vive sendo desvalorizado, não importa o emprego. Esses exemplos mostram como a mente procura reviver situações antigas, talvez ligadas a traumas de infância, um pai ausente, uma mãe crítica, ou o medo de não ser suficiente. A dor é conhecida e o conhecido dá uma sensação ilusória de controle. É a forma como o inconsciente tenta reescrever a própria história, ainda que o preço seja mais sofrimento. E há uma intenção oculta nisso tudo: encontrar dentro do caos uma chance de redenção. O problema é que, sem compreender o padrão, acabamos confundindo libertação emocional com insistência emocional. Continuamos insistindo em quem não nos valoriza, repetindo erros e chamando de destino o que, na verdade, é um hábito da alma. Só quando a autocompreensão entra em cena, conseguimos perceber que não se trata de azar, mas de um chamado interno para curar o que ficou reprimido.
Aquela dor reprimida que ainda pede para ser olhada com carinho. Por mais doloroso que seja admitir, a repetição não é um castigo, é um pedido de socorro da alma. Quando a vida insiste em nos colocar de novo na mesma encruzilhada, não é azar, é sinal de que algo ainda precisa ser visto. A psicoterapia explica que essa compulsão à repetição existe porque o inconsciente quer transformar dor em compreensão. Cada vez que revivemos um padrão, o propósito oculto não é sofrer de novo, e sim tentar, enfim, curar emocionalmente aquilo que não foi entendido no passado. Repetir é como o corpo emocional tentando fechar uma ferida que não cicatrizou. Imagine alguém que vive sabotando suas conquistas, não por falta de capacidade, mas por medo de merecer. Isso é autossabotagem com o endereço certo, o passado. A mente, acostumada à dor, cria uma falsa sensação de segurança no sofrimento. Só que, sem perceber, a pessoa se afasta da chance de viver algo novo e saudável, permanecendo prisioneira dos mesmos padrões emocionais. No fundo, não buscamos o sofrimento, buscamos sentido. A libertação emocional não acontece quando fugimos da dor, mas quando paramos de negá-la. A verdadeira consciência emocional nasce no momento em que conseguimos olhar para o nosso caos e dizer: eu entendo o que você está tentando me mostrar. É aí que a autocompreensão se torna o primeiro passo da cura emocional, e a dor deixa de ser um inimigo, passando a ser um guia silencioso rumo à transformação. É na infância que os primeiros roteiros emocionais começam a ser escritos. E, curiosamente, é deles que nasce a tal compulsão à repetição. Quando somos pequenos, não temos estrutura para compreender a ausência, a rejeição ou o desamor. Então, o inconsciente grava tudo como uma espécie de manual silencioso de sobrevivência. Anos depois, sem perceber, seguimos aplicando esse manual nas relações adultas, revivendo traumas de infância disfarçados de azar no amor ou problemas de confiança. Imagine alguém que teve um pai frio ou uma mãe incapaz de acolher suas emoções. Crescendo assim, a criança aprende que afeto vem junto com distância e carrega essa crença para o resto da vida. Daí nascem os relacionamentos tóxicos, as repetições de abandono, a autossabotagem e o medo de se entregar de verdade. É o velho padrão. A mente busca, sem querer, repetir o passado para tentar curá-lo. Mas, sem consciência emocional, a cura vira recaída. Essas feridas invisíveis continuam atuando até que a gente tenha coragem de encará-las. E o curioso é que o inconsciente não quer nos punir, ele quer nos libertar. Ao revisitar nossas memórias com amor e autocompreensão, conseguimos enxergar que o adulto que somos hoje não precisa mais viver como a criança que um dia sofreu. É nesse ponto que começa a verdadeira cura emocional, o rompimento dos padrões emocionais e o início da libertação emocional que tanto buscamos. Chega um momento em que não dá mais para fugir. Precisamos parar e olhar para o que realmente doeu. É o chamado silencioso da consciência emocional, aquele que nos convida a encarar a dor reprimida sem máscaras. O inconsciente, cansado de repetir as mesmas cenas, começa a pedir espaço para o luto. Um luto que não é só pela perda de alguém, mas pela perda de quem poderíamos ter sido se tivéssemos recebido o amor, a validação ou o cuidado que faltou. Esse é o início da cura emocional. Aceitar o que foi, em vez de continuar tentando mudar o que já passou. Muitos fogem desse processo porque acham que chorar o passado é fraqueza, mas é justamente o contrário. O luto interior é força pura. É quando paramos de correr e nos permitimos sentir, compreender e, enfim, soltar. A psicoterapia costuma dizer que o sofrimento negado se torna repetição, enquanto o sofrimento sentido se transforma em sabedoria. E é aí que os padrões emocionais começam, aos poucos, a se desfazer.
Não porque a dor desaparece, mas porque ela finalmente é reconhecida. Esse mergulho profundo não é confortável, mas é libertador. Chorar o que faltou, reconhecer o que doeu e perdoar o que não foi possível é o caminho da libertação emocional. É nesse espaço de autocompreensão que encontramos paz, não a paz perfeita, mas aquela que nasce do simples fato de parar de lutar contra o que é. E quando a dor é devidamente honrada, ela perde o poder de nos comandar. Quando finalmente paramos de lutar contra a dor e passamos a ouvi-la, algo dentro de nós começa a se reorganizar. A psicoterapia chama isso de integração. É quando o inconsciente deixa de ser inimigo e passa a ser um aliado. A cura emocional nasce exatamente nesse ponto, quando a gente compreende que o sofrimento nunca esteve ali para nos destruir, mas para revelar partes nossas que ainda precisavam de atenção. O que antes era autossabotagem se transforma em autocompreensão e os padrões emocionais começam a perder força. Esse processo não acontece de um dia para o outro. Exige paciência, ternura e uma boa dose de coragem. É como limpar uma ferida antiga. Dói no começo, mas depois vem o alívio. Cada vez que revisitamos uma lembrança e a acolhemos sem julgamento, estamos tirando o poder da dor reprimida e devolvendo energia à nossa própria vida. Aos poucos, a repetição de sofrimento vai cedendo espaço para novos caminhos, mais leves e conscientes. No fim das contas, a verdadeira libertação emocional não é esquecer o passado, é fazer as pazes com ele. Quando conseguimos aceitar nossas histórias, inclusive as mais dolorosas, a mente se acalma. A culpa dá lugar à consciência emocional. O medo se transforma em sabedoria e o coração encontra sossego. É nesse instante de serenidade que o ciclo finalmente se encerra e podemos seguir em frente com o peito aberto, prontos para viver sem repetir, apenas aprender. E agora, depois de tudo isso, fica uma pergunta difícil, mas necessária. Quantas vezes você ainda vai se punir por histórias que já terminaram? Quantas vezes vai permitir que os mesmos padrões emocionais guiem suas escolhas, em vez de deixar o seu coração finalmente respirar? A compulsão à repetição não é destino, é um pedido de cura. E talvez, hoje, você tenha dado o primeiro passo para atender a esse pedido. Pense nisso. Quantas vezes você confundiu dor reprimida com amor, autossabotagem com cuidado, ou ansiedade e medo com intuição? Talvez seja a hora de fazer as pazes com a pessoa mais importante dessa história, você. A psicoterapia ensina que compreender o próprio sofrimento é o caminho mais direto para a libertação emocional. E não existe liberdade maior do que viver em paz com a própria história. Se esse conteúdo te fez refletir, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, a gente fala sobre autoconhecimento, cura emocional e o poder de transformar a dor em sabedoria. Cada vídeo é um convite para entender o que há dentro de você e sair daqui mais leve, mais consciente e, principalmente, mais inteiro.